Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 diz: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, ou pelo meu Pai que está nos céus, mas eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E desde aquele momento Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus santos anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. 6 dias depois, Jesus então tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto de um monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E quando ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, ouçam-no. E ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Mas Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, não viram mais a ninguém a não ser Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem nada a ninguém do que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Quem crê, diga. Irmãos, por que eu decidi começar uma série de mensagens falando sobre o discipulado radical? Eu não sei se é assim com você, mas eu tenho percebido em muitos momentos na minha vida que a minha fé cristã, ela é muito intelectual, mas às vezes pouco prática. Às vezes o conhecimento que eu tenho a respeito da fé não é praticado na minha vida. Às vezes eu percebo na minha vida que existe uma discrepância entre aquilo que eu sei e aquilo que eu estou vivendo. E eu percebo que esse é um dos problemas que a igreja brasileira enfrenta hoje. Acho que o primeiro problema que a igreja brasileira enfrenta hoje é o problema da falta de conhecimento. O pastor Márcio sempre bate na mesma tecla, todo domingo ele insiste conosco aqui, que o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo é a ignorância. O povo perece porque lhes falta o conhecimento. E para não fazer uma leitura muito pejorativa da igreja, a igreja brasileira é uma igreja nova, é uma igreja que tem 100 e poucos anos de história.
E por causa da sua juventude, e porque é uma igreja que cresceu assustadoramente, composta de novos convertidos, a gente até consegue entender o porquê da igreja ser assim tão imatura na questão do seu conhecimento a respeito da fé. O que nós não podemos, irmãos, é usarmos desse elemento histórico como justificativa para não buscarmos o conhecimento. Existem muitas pessoas que não conhecem a fé e não querem conhecer. Elas querem continuar na mesmice. Elas não querem estudar, elas não querem se aprofundar. E porque elas não conhecem mais a respeito da fé em Cristo, então o cristianismo delas continua sendo um cristianismo superficial. Não significa que essas pessoas não serão salvas. Não significa que essas pessoas não experimentarão da vida eterna. Significa apenas que elas viverão um cristianismo medíocre enquanto em vida. Elas não refletirão a Cristo nas suas atitudes, pensamentos e sentimentos. Mas eu acho que o outro grande problema da igreja é o problema que eu estou apresentando aqui, do qual eu faço parte dele. Que é gente que sabe muito, mas vive muito pouco a respeito do que sabe. E foi por causa dessa discrepância entre o que sei e o que vivo que eu decidi começar a pregar aos irmãos essa série de Discípulo Radical. Por quê? Porque, irmãos, eu quero ser um cristão melhor. Mais alguém quer ser um cristão melhor aqui? Eu quero ser um cristão melhor. A Bíblia diz, não desejem muitos de vós serem mestres, Tiago diz no capítulo 3, porque existe um maior rigor para aqueles que sabem, porque todo privilégio imputa em responsabilidade. E foi por desejar, irmãos, preste atenção, foi por desejar ser um cristão melhor, ser um pastor melhor, ser um filho melhor, ser uma pessoa melhor, que então o Espírito de Deus me trouxe para esse texto e me levou à leitura de um livro. Se você quiser ler esse livro que eu estou lendo, estou quase acabando, leia. É um dos livros que tem impactado muito a minha vida. Além do livro do John Stott, que é a base dessa série de mensagens, Discípulo Radical, eu tenho lido um outro livro do Francis Schaeffer que chama Verdadeira Espiritualidade. Esse livro é extraordinário, irmãos. Se você tiver a oportunidade, se você desejar, leia esse livro. Mas o Senhor me trouxe para esse texto, e o Senhor me fez perceber, como eu já disse aos irmãos aqui a semana passada, que o caminho trilhado por Jesus para tornar a fé cristã uma realidade em cada um de nós foi o caminho da morte. Jesus não escolheu um outro caminho, senão o caminho do sofrimento, o caminho da renúncia, o caminho da sua morte, para tornar o cristianismo uma realidade para cada um de nós. E Jesus deixa muito claro a importância da sua morte no texto que acabamos de ler, em dois momentos, como eu já disse aos irmãos. O primeiro momento é diante da confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu disse aos irmãos na semana passada que essa confissão não marca apenas a identidade de Jesus, mas marca também a sua missão, a razão da sua existência. E qual a razão da existência, qual a razão da sua vida? Porque Cristo se fez carne. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém, seja rejeitado, sofra, seja morto para que Ele ressuscite. A razão da encarnação do Senhor Jesus Cristo, irmãos, não era outra senão entregar a sua vida na cruz, para que tudo aquilo por meio do qual o Pai queria nos dar, pudesse ser conquistado através da sua morte. Se eu e você temos hoje, se gozamos hoje de perdão dos pecados, se somos filhos de Deus, se eu e você temos acesso a Deus, se nós temos paz com Deus, todos os benefícios da fé cristã nos são disponibilizados, porque Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. E Ele torna isso claro para nós por meio dessa confissão. Ele diz: realmente eu sou o ungido, mas eu não sou ungido para ser um líder político, eu não sou ungido para ser um santo milagreiro,
Eu não sou ungido para essa expectativa que os homens depositam sobre mim. Eu sou ungido, eu fui ungido pelo meu Pai para cumprir a expectativa que o meu Pai tem ao meu respeito. E a expectativa que o meu Pai tem ao meu respeito é abnegação, sofrimento e morte. Morte. O texto diz que isso escandalizou os próprios discípulos de Jesus. Escandalizou a Pedro, que diante da sua afirmação disse: não, morrer? Que negócio é esse de morrer, Jesus? Não, morrer não. Vamos para Jerusalém, mas vamos para fazer uma festa. Vamos para Jerusalém, mas vamos para curtir, Jesus. Morte não. E a resposta de Jesus para ele foi muito simples: arreda-te de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das que são de Deus. Presta atenção, gente. As pessoas dizem que quando Cristo foi para a cruz, o diabo fez uma festa. Isso não é verdade. Porque o interesse do diabo não era que Cristo fosse à cruz. As palavras de Pedro foram associadas diretamente às palavras do diabo, porque havia um interesse muito grande da parte das trevas que Cristo preservasse a sua vida. A tentação de Satanás no deserto para com Jesus foi o tempo todo para que ele preservasse a sua vida. Mas o interesse do Pai não era que ele preservasse a vida, era que ele desse a sua vida. Não era o diabo que estava conduzindo Jesus à cruz, era o próprio Deus que o conduziu à cruz. Porque o sacrifício de Cristo significava a nossa vida. O sacrifício de Cristo significava a minha e a sua ressurreição, meu irmão. Mas Jesus não torna apenas esse assunto da morte importante. Diga comigo, morte. Abre a boca e fala. Eu vou me esforçar para não gritar hoje, amém? Para você achar que eu estou manso. E eu estou, eu prometo, eu juro. Amém? Gente, se eu estou revoltado com alguém, é comigo mesmo, pode ter certeza. Cristo não torna apenas o assunto da morte importante pela confissão de Pedro. Ele torna o assunto da morte importante na sua transfiguração. O texto diz que 6 dias depois ele toma consigo a Pedro, a Tiago e a João e leva para o alto de um monte. E ele se transfigura diante deles. Ele havia dito que alguns dos que estavam ali não passariam para outra vida sem que vissem o reino de Deus, amém, irmãos? Está na sua Bíblia, aleluia. Reino de Deus. O que mostra para nós que o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é Jesus Cristo, querido. E tudo sobre aquilo que o governo de Cristo está estabelecido se chama reino de Deus. Jesus se transfigura diante deles. A palavra transfiguração, que não é muito comum ao nosso linguajar, significa deixar-se perceber. O que Cristo está fazendo aqui, gente, é trazer uma visão profética do que aconteceria. Jesus está adiantando para Pedro e para Tiago e João o que aconteceria após a ressurreição, porque preste atenção, após a ressurreição dos mortos, Cristo apareceria a todos os seus discípulos em glória, mas ele está antecipando a glória da ressurreição para esses 3 discípulos, e o texto diz que profeticamente, contemplando Cristo antes da ressurreição, já em glória, glorificado, aparecem ao seu lado Moisés e Elias. E o texto diz que eles conversam com Jesus, porque nós não somos espíritas, nós somos cristãos. Os mortos não conversam com Pedro, Tiago e João. Os mortos conversam com Jesus Cristo, com Cristo. E a pergunta é: qual o conteúdo da conversa desses 3? Será que eles estavam falando sobre a vitória do América hoje? Será que estavam falando hoje sobre a conquista do América, do Campeonato Mineiro? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Os atleticanos acham que não. Os cruzeirenses, o que acham? Os cruzeirenses acham que sim. E os americanos? Os americanos comemoram, né?
Os americanos são uma raça extinta, irmãos, né? Você pode procurar debaixo do banco, talvez você encontre algum. Será que é possível, gente, presta atenção, será que é possível saber o conteúdo da conversa de Jesus, Moisés e Elias? E eu digo para você, é possível. Por quê? No Evangelho de Lucas, quando Cristo aparece para os discípulos no caminho de Emaús, o texto bíblico diz que começando pelos salmos, passando pela lei e os profetas, Jesus mostrou para aqueles discípulos que era necessário que o Cristo morresse para que entrasse na sua glória. Moisés, meus irmãos, essa passagem está representando a lei. Elias está representando os profetas. Sobre o que fala a lei e os profetas? Qual é o assunto do Antigo Testamento, querido? Para que aponta todo o Antigo Testamento? Para Jesus, para o Messias. Mas sobre qual momento o Antigo Testamento aponta para o Messias? Para a sua morte. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por alguém ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A conversa desses três gira em torno do que, meus irmãos? Da morte. E fica muito claro para nós que a conversa é em torno da morte, porque ao descer do monte, Jesus diz para os discípulos: não contem nada a respeito do que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então preste atenção, querido. Toda a conversa de Jesus, meu irmão, daqui para frente vai girar em torno da sua morte. Porque tudo que é realidade para mim e para você hoje, tudo no qual nós nos apoiamos para sermos verdadeiros cristãos, não foi conquistado por Jesus de uma outra forma, senão por meio da sua morte. E a pergunta que eu fiz aos irmãos a semana passada foi a seguinte: como um cristão se apropria da vida de Cristo? Como é que um cristão se apropria na prática daquilo que Cristo conquistou para ele na cruz? E o próprio Jesus responde, sim ou não, irmãos? Como que Cristo responde? Quem quer vir após mim? Vamos juntos? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O caminho para a apropriação da vida de Cristo é o caminho da cruz, é o caminho da morte. Morre, meu irmão. Mais brando hoje, amém? Mais tranquilo, né? O pastor Rony falou que domingo passado ele passou aqui na porta, né? E ele me ouviu gritando: morre! Ele falou assim: gente, o Vini está nervoso lá dentro. Não é que eu estava nervoso, eu estava sendo incisivo. Morre! Mas dava para ser incisivo de outra forma, né? Morre, meu irmão. Para você ser um marido melhor, você tem que morrer para o marido antigo. Para você ser uma esposa melhor, você tem que morrer para a mãe antiga, para a esposa antiga. Parabéns, mamães. Se você quer ser uma mãe melhor, morre. Parabéns de novo. É o famoso bate e depois assopra esse. Quer ser um filho melhor? Quer ser um cristão melhor? Quer ser um funcionário melhor, um patrão melhor, um filho melhor, um pastor melhor? Morre, peste. Morre. E aí eu tentei mostrar para os irmãos que essa realidade, ela já faz parte da nossa vida. De que forma?
A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós depositamos a nossa fé na pessoa de Cristo, algo acontece conosco. Quando você levantou a sua mão dentro desse auditório, ou se você fizer isso nessa noite, dizendo: Cristo, eu creio em Ti. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz que quando nós tomamos a decisão de depositarmos a nossa fé na obra de Cristo, querido, a experiência de vida que cada um de nós experimenta é essa: nós morremos com Cristo. Quando Cristo estava morrendo, você estava morrendo. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Amém, meus irmãos? Nós nos apropriamos dessa morte. Presta atenção, acho que isso aqui é muito importante. Nós nos apropriamos dessa morte não é pela prática da lei, não é pela observação a mandamentos. Os mandamentos, presta atenção, os mandamentos nos são dados para a gente saber o quanto dessa morte está atuando em nós. Mas ninguém pode se apropriar dessa vida ou desta morte, que é a vida de Cristo, senão por meio da confiança que ele deposita em Cristo. Porque presta atenção, querido, essa é a afirmação de Paulo: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Como é que ele vive essa vida? Do Cristo que vive, já não mais ele. Ele diz: e essa vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, essa parte da mensagem que eu gostaria de frisar para você nessa noite, para não parecer que eu sou legalista aqui, para não parecer que eu estou conduzindo você de volta para os rudimentos da lei. Não, não é isso. A semana passada eu dei ênfase massiva na importância da morte. Agora, como a gente morre? Essa é a pergunta. De que forma você morre? De que forma nós experimentamos dessa morte? A Bíblia vai dizer para nós experimentamos da realidade da morte quando nós depositamos a nossa confiança na pessoa de Cristo. Escuta só, a tua justificação, o ato de Deus ter declarado você justo, foi recebido, foi apropriado por você por meio da fé, amém? Amém ou não amém? Presta atenção, você não será amanhã mais salvo do que você é hoje. Você é salvo, ponto final. Amém? Tua justiça não vai crescer, porque a tua justiça nem é tua, é a justiça de Cristo, que nos foi imputada mediante a fé. O justo viverá pela fé. Nós confiamos em Cristo para a nossa salvação, e isso é um fato, já tá certo. Não há nada mais a ser feito a respeito disso. Mas escuta aqui, querido, a salvação não é só justificação. A salvação é justificação, santificação e glorificação. Salvação é um pacote que inclui o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo e o que Cristo fará. A pergunta é: como a santificação, então, que é o que Cristo está fazendo agora, que é esse caminho da morte, se realiza em nós? Como é que ela se realiza? Como? Pela fé. É pela confiança na pessoa de Cristo. Por quê, irmãos? Porque aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la. É pela confiança. Nós acreditamos naquilo que Cristo fez e continuamos acreditando no que Ele está fazendo agora, e por essa razão a gente morre. A gente morre. A gente não se torna legalista. Presta atenção, esse é o caminho que nós não devemos trilhar. Esse é o caminho que as igrejas da Galácia e a igreja dos Colossenses trilharam. A igreja na Galácia, as igrejas da Galácia começaram pela fé em Cristo. Elas confiaram em Jesus para a sua salvação.
Mas depois, o texto diz que elas quiseram aplicar a santificação pela força do seu braço. Elas quiseram fazer a vida de Cristo se manifestar na vida delas pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Sabe o que Paulo diz para essas igrejas? Em Gálatas capítulo 3, ele fala assim para elas: foi pela prática da lei ou pela fé que vocês receberam o Espírito Santo? Não é a nossa força, irmãos, porque a nossa força, como diz o hino de Lutero Castelo Forte, a nossa força nada faz, estamos desprotegidos. Mas o nosso Deus socorro traz, e somos então socorridos. Protege-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor da terra e céu, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se você depender da sua força contra o pecado, você está perdido, querido. Mas se você confia em Cristo, então não é mais você lutando contra o pecado, é Cristo em você que vence o pecado. Amém, meus irmãos? A santificação, a morte, se desenvolve pelo caminho da confiança em Cristo. É por isso que você tem que morrer para você mesmo. Por quê, querido? Porque quem tenta fazer isso na sua força, nunca terá vida em si mesmo. Aquele que quiser ganhar a vida, mas aquele que perder a sua vida, aquele que der a sua vida por minha causa e pela causa do Evangelho de Jesus, esse vai encontrar a vida. Amém? Deixa eu explicar para você isso de uma outra forma. Vem comigo para Romanos, por favor. Está todo mundo bem aí? Romanos capítulo 7, por favor. Enquanto você vai abrir na sua Bíblia, eu disse para os irmãos a semana passada que a nossa experiência de vida, por causa da confiança que depositamos em Cristo, tem que ser a de gente que vive agora como se a glorificação já tivesse acontecido. Nós precisamos viver hoje como se o nosso corpo já estivesse envolto em glória. Estão comigo aqui? E eu perguntei para o pessoal que semana passada, se você, eu não sei que muitos estavam aqui, mas eu perguntei assim, se você vivesse hoje num corpo glorificado, você teria dificuldade de vencer o pecado? Sim ou não? Então é essa que deve ser a tua experiência de vida mediante a fé. Você deve viver, meu irmão, como se você já desfrutasse da glória de Cristo hoje. Amém, querido? Olha o que Paulo diz aqui, gente. Sabe o que eu acho bonito, meu irmão? Que os conflitos que você experimenta hoje, alguém já experimentou também. Olha o que o Paulo diz. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, porque fui vendido como escravo para o pecado. E não entendo o que faço, porque não faço o que desejo, mas o que odeio. Alguém já se viu nesse dilema aqui? Levante sua mão, confesse o seu pecado, isso, vamos lá? Isso. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Porque se eu quero fazer o que a lei diz, mas eu não consigo fazer, então a lei é boa. Quem não é bom? Quem não é bom? Eu. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. E se continuo fazendo, e esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus,
Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Antes de prosseguir, presta atenção. Gente, o mesmo dilema que eu estou experimentando, o Paulo já experimentou, e talvez você esteja experimentando também. Sabe qual é o dilema? O dilema de saber algo que não se consegue praticar. O dilema de saber que existe uma vida melhor que a vida que eu tenho vivido e não conseguir me apropriar dela. O dilema de perceber que Deus tem uma vida melhor do que essa que eu estou vivendo, e na minha tentativa de praticar essa vida, eu me vejo fazendo uma outra coisa. E não é que eu não tenha prazer na lei de Deus, e não é que eu não a conheça e que ela não esteja no meu coração, não, mas é porque eu me vejo lutando contra algo que parece ser maior do que eu, mais forte do que eu. Mas existe libertação para isso. Amém, querido? Para a minha vida e para a sua. Alguém pode dar uma glória a Deus? Segue lendo. Você já se viu nesse dilema? Sim ou não? Existe alguém aqui? Eu sei que existe, mas a pergunta é retórica, né? Na verdade eu sei a resposta. É só para entreter os irmãos. Mas tem gente aqui que quer levar a sua fé a sério? Sim ou não? Meu irmão, presta atenção, todo cristão que decide levar a sua fé a sério vai passar por esse conflito. Todo cristão que deseja levar a sua fé a sério vai passar por esse momento de perceber os seus pecados, por causa da ação da lei, por causa da ação do Espírito. Vai se perceber nessa luta. Qual a resposta para isso? Sabe como normalmente as pessoas respondem a essa luta? As pessoas dizem assim: você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa ir no culto, você precisa. Mas presta atenção, querido, você não dá conta. Não é o que você faz. O Paulo vai dizer que a resposta para esse conflito não está em você. A resposta para esse conflito está no Espírito de Deus. Olha o que o Paulo diz. Eu não estou dizendo que você não deve orar, eu não estou dizendo que você não deve jejuar, eu não estou dizendo que você não deve ler a Bíblia, que você não deve ir à célula, que você não deve vir ao culto. O que eu estou dizendo é que se você espera que essas coisas por si mesmas façam aquilo que só Deus é capaz de fazer, você está lascado, porque só Deus é capaz de matar o pecado no seu coração. Olha o que o Paulo diz. Nossa, obrigado, Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mas, tem alguém comigo aqui? Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga comigo: não estou debaixo de condenação. Presta atenção, vamos seguir lendo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Diga comigo: o Espírito me livrou do pecado e da morte. Diga para o irmão do seu lado: o Espírito Santo te livrou da lei do pecado e da morte. Preste atenção, estou quase encerrando, irmãos, tenham paciência comigo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Presta atenção, meu irmão, olha o que o Paulo está dizendo: que a lei
não poderia produzir esse tipo de vida que você espera viver. A obediência a regras e preceitos não pode gerar em mim e em você a vida que a gente espera viver. E é por essa razão, porque a lei não pode solucionar o problema do pecado, que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Amém, meus irmãos? E assim Ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. A carne, dita por Paulo aqui, é o desejo pecaminoso. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então presta atenção, nesse sentido, a lei se torna para nós, não mais o meio de nós termos a vida que desejamos, porque a vida que desejamos já nos foi dada por meio da obra de Cristo. A lei se torna apenas agora o regulador que nos faz perceber para o que nós estamos voltados. A lei nos faz perceber se eu estou voltado para a carne ou se eu estou voltado para o Espírito. Porque aquele que tem a sua mente ainda inclinada para a carne, não é que ele não seja salvo, não é que ele não experimentou de justificação. O que acontece é que ele ainda não vive no Espírito. E a lei diz para ele: camarada, tu precisa viver no Espírito. Porque se você tentar fazer com que as coisas aconteçam pela força do seu braço, você só vai se afundar mais aonde, irmão? No pecado. Seguindo em frente, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? Que bênção esse texto. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, aleluia, o corpo está morto para o pecado, por causa do pecado, mas o Espírito é vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, Ele vai dar vida ao seu corpo mortal, por meio do Espírito que habita em você. Alguém pode dizer glória a Deus? Olha isso, todo o caminho para a vida se experimenta por meio de que forma, irmãos? Do Espírito. O Espírito agindo em nós para trazer vida enquanto existe a realidade da morte. Versículo 12. Portanto, irmãos, não estamos em dívida para com a carne, para estarmos agora sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer, diga comigo, morte. Mais uma vez? Mais uma vez? Diga morrer. Quantos querem morrer aqui? Isso, irmão. Isso. Louvado seja Deus. E eu nem precisei de gritar, né? Mas se você quiser eu grito, irmão. Digo, morrer. Os atos do corpo viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Na prática, como é que é essa morte? Fica de pé no seu lugar e eu vou encerrar. Então, eu estou falando a mesma coisa aqui para os irmãos de duas formas diferentes.
Essa morte é aplicada em nós pela confiança que nós depositamos aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Aonde? Em Cristo. Assim como nós confiamos em Cristo para a justificação, nós confiamos em Cristo para a santificação. Nós confiamos, faz assim comigo, nós confiamos que quando Cristo morreu, quem morreu? Eu morri. Essa é a experiência do batismo, meu irmão. Quando você desce as águas do batismo, o que você está dizendo? Que você morreu com Cristo. Mas quando você sobe as águas do batismo, o que você está dizendo? Você ressuscitou com Ele. E assim como a morte não tem mais poder sobre Cristo, porque Ele morreu de uma vez por todas, para nunca mais voltar à morte, a morte não tem mais poder sobre você, porque o pecado não tem mais domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi isso que eu falei. A vida de Cristo só tem um lugar que pode funcionar. Aonde? Na presença de Deus. Onde Cristo está? Na presença de Deus. Então, meu irmão, o que você deve acreditar é que você está com Cristo, diante de Deus, e a vida de Cristo então se manifestará no seu corpo mortal. A outra forma de você entender isso é entender que a morte atua em nós pela ação do Espírito. Na prática, como isso acontece? Pastor, me explica isso num exemplo prático. Te explico. Francis Schaeffer chama isso no livro dele de uma ação passiva. Diga comigo, ação passiva. Como é que uma ação pode ser passiva? É um paradoxo. Mas ele ilustra isso para nós através do exemplo de Maria. O anjo apareceu para Maria, presta atenção. O anjo apareceu para Maria e disse assim para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. Você vai ficar grávida, você vai dar à luz um menino, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Estão comigo aqui? E aí o que Maria fez? Maria falou assim: beleza, pode deixar que é comigo mesmo. Foi isso que ela fez? Sim ou não? Foi isso que ela fez, irmãos? O anjo falou com ela, ela falou assim: isso é mole para nós, gerar um menino? Sendo virgem, pode deixar que eu resolvo esse problema, vou resolver tudo agora. Foi isso que Maria fez? Não. Maria olhou para ela e ela falou assim: para mim isso é impossível sendo virgem. Como é que eu posso conceber um menino sendo virgem? O que o anjo disse para ela? Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e ele te cobrirá com a sua sombra, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Qual foi a resposta dela? Que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Por que é uma ação passiva? Porque Maria reconhecia que só Deus poderia fazer o que Ele disse, mas ela se entregou para que a vontade de Deus fosse feita. Presta atenção, meu irmão. Você e eu mais uma vez fazendo, você e eu. Você e eu não podemos. A vida cristã não é difícil, a vida cristã é impossível, na força do nosso braço. Mas Cristo nunca pretendeu que a vida cristã fosse vivida na força do seu braço. Ele sempre pretendeu que a vida cristã fosse vivida no poder do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, para que ele andasse por toda parte fazendo bem e curasse aqueles que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele.
Jesus, como homem, dependia do Espírito de Deus tanto quanto eu e você dependemos. Sabe qual é a minha oração nessa noite? É que você estenda os braços da fé para crer em Jesus. Como você acreditou um dia, que você acredite hoje que Ele pode fazer você ser como Ele mesmo é. Que a mesma fé que você depositou nele para a tua justificação, você deposite hoje na ação do Espírito, para tornar a mim e a você semelhantes a Jesus Cristo. Qual é o caminho para experimentar da vida? Qual é o caminho para se apropriar dos benefícios da cruz, irmãos? Morte. É a morte de si mesmo. É a morte da nossa suficiência, da nossa arrogância, do nosso pensar que nós damos conta de fazer. É a morte de tudo aquilo que quer provocar morte através de nós. Às vezes a gente tem vontade de matar os outros, sim ou não? Mas não é o outro que tem que morrer, é a sua vontade de matar o outro que tem que morrer. Mas como isso acontece? Pela fé, pela obra do Espírito, depositando a nossa fé em Jesus Cristo, dizendo como Maria: que se cumpra em mim, conforme a vontade do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. E ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Diga: eu reconheço que por mim mesmo eu não posso. Diga: eu sou um pecador. Diga: sozinho eu não consigo. Diga: eu preciso de ti. Diga: me ajuda, Jesus. Diga: eu estendo as mãos para receber salvação, graça, misericórdia. Diga: e eu, que um dia andei nos teus caminhos, mas me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe.